Cada indivíduo veio ao mundo para fazer algo específico. Enquanto não fizer o que veio fazer, não encontra nem sossego, nem felicidade. A pergunta é: você sabe exatamente o que você veio fazer nesse mundo? Gostaria de descobrir ou compreender melhor? Fique com a gente até o final, porque nós vamos trabalhar com esse assunto agora. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do projeto Mais Consciência, trabalhando para que a gente viva com alegria, faça o que veio fazer, para que a gente se conecte com a gente mesmo e que a gente tenha um caminho lindo sobre a Terra. E gostaria de desejar profundamente que os caminhos do Brasil se abram, que os caminhos da humanidade se abram, e vamos juntos torcer profundamente para que toda a humanidade encontre sua realização, agora nesse tempo que é tão fértil, não é? Então vamos lá ao nosso assunto. Vamos procurar entender melhor essa questão de tarefa, de missão de vida. Porque afinal a gente nasce aqui na Terra com algum objetivo, não é verdade? Ou a gente nasce aqui, a Deus dará. Será que é assim mesmo? Né? Mas antes que a gente converse sobre esses assuntos, vamos ver aqui alguns sinais de que a gente não está seguindo a nossa tarefa, que a gente não está cumprindo aquilo que veio cumprir, que a gente não está fazendo o que veio fazer. Um dos primeiros sinais é a ansiedade, né? A pessoa fica ansiosa, ela sente medo, ela tem preocupações, ela tem dúvida. E não raro a vida trava, não é? Fica muito emperrada, nada flui, é aquela situação de bastante sofrimento e acontecem perdas financeiras, acontecem desajustamento social, não é? Acontece também relacionamentos comprometidos, os relacionamentos ficam comprometidos, não ficam fluentes, não ficam gostosos, não é assim? Então, isso aqui são apenas alguns sinais de que a gente está vivendo de forma equivocada, que a gente não está fazendo o que veio fazer. Porque se caso estivéssemos fazendo, estaríamos colhendo outro tipo de coisa, né? Provavelmente estaríamos muito melhores, não é verdade? Então, para a gente continuar esse assunto, nós vamos primeiro ter que considerar aqui algumas coisinhas que são importantes, são pontos importantes que a gente precisa compreender para poder, então, nos liberar, né? A gente precisa se liberar para encontrar essa tarefa, mas a gente tem que ter aí alguns entendimentos. Então, nós precisamos mudar alguns conceitos que nós temos, não é? Sobre a vida e sobre tudo que a gente vive. Então, ninguém nasceu aqui para pagar alguma coisa ou para sofrer. Então, existe essa mentalidade muito errada, né, de que a gente nasceu para pagar coisas, que a gente nasceu para pagar pecados de antes, que a gente veio sofrer para poder se redimir de coisas erradas de antes. Ora, lá na verdade, a humanidade, desde que a humanidade, por causa do livre-arbítrio, ela sempre tem cometido, sim, enganos, né? Tem feito muitas coisas que a gente, até Deus duvida, vamos dizer assim. Desde sempre houve muito abuso mesmo, né? As pessoas, pelo livre-arbítrio, lesaram muito a vida humana, a vida da divindade, a vida do planeta. Então, isso sim gerou dor e isso gerou sofrimento. Portanto, cada ser que nasce aqui na Terra, ele vem com o objetivo de melhorar-se, né? De melhorar todas essas condições que antes foram mal vividas e podendo agora ser melhor vividas, a gente pode resgatar, né? A gente pode então trazer de volta ao planeta e à vida momentos bons, momentos alegres, realização para todo mundo, não é? Nesse caso, então, é preciso que a gente compreenda isso. Há sofrimento sobre a Terra? Bastante, mas isso não era previsto e não é o desejo da divindade. E a divindade não vem castigar ninguém.
Então, ninguém nasce aqui para pagar nada, né? Mas nasce aqui para consertar coisinhas que vêm sendo feitas de um jeito que não é o melhor. E fica muito mais fácil para entender assim, não fica? Creio que vocês vão achar que fica mais leve, que fica melhor para a gente observar a nossa vida com um julgamento menos severo, né? Afinal, tira toda a nossa estima a gente se achar um ser desprezível, né? que tem produzido tantas experiências de sofrimento desastrosas, tanto abuso sobre as outras criaturas, não só sobre a Terra em si, né? Sobre também animais, plantas, crianças, o próprio planeta, não é assim? Então, muito abuso foi feito e ainda é feito, e as pessoas ainda não despertaram para perceber que há um engano aí, que é preciso corrigir esse engano. Então, nós não viemos nem para pagar e nem para sofrer, nós viemos para fazer a correta avaliação dessas coisas que desde sempre foram sendo feitas, e agora nós temos a chance, pela nossa vida, de fazer algo a respeito. Então, nós nascemos com uma tarefa a cumprir, todos nós nascemos com uma tarefa a cumprir, que seria com esse sentido, então, de fazer uma correção que esteja ao nosso alcance. Assim, não existe nada referente a prêmio ou castigo. Ninguém nasce aqui porque teve prêmio, ninguém nasce aqui porque teve castigo. Cada um que nasce aqui nasce com uma tarefa para conseguir se redimir ou redimir toda a humanidade de coisas que antes eram mal feitas e agora podem ser bem feitas. Então, pergunto a vocês, não é muito mais leve olhar dessa forma, né, do que ficar a gente se sentindo culpado, minha culpa, minha culpa, minha culpa, né, pegando os nossos antepassados e os crucificando, culpa, culpa, culpa. Não, nada disso, nada disso. Então, se a gente olha para trás, foi tanta coisa horrível que foi feita, né, na verdade, tanta magia negra, né, tanto sofrimento, tanta tortura e tanta coisa, que a gente, ao analisar todo este material, a gente pensa que o mínimo é que a humanidade não está com a cabeça no lugar. Isso é o mínimo que a gente vai compreender, né? Porque se tivesse com a cabeça no lugar, ninguém seria capaz de cometer tantas atrocidades feitas se comete até hoje, não é? Assim, quando a gente para um pouquinho para pensar, para fazer análises, para refletir, então nós naturalmente, cada um de nós começa até a sentir um desejo de colaborar para que todas essas questões sejam reequilibradas. Cada ser humano, com certeza, vai de bom grado se envolver de alguma forma com alguma coisa, com algum assunto, com alguma atividade, para produzir esse resgate, né, de uma vida bem vivida, bem centrada, né, uma vida gostosa que favoreça toda a criatura, que todos se irmanem, todos trabalhem uns pelos outros, uns com os outros, e o resultado seja benefícios para todos os indivíduos, tanto individualmente quanto coletivamente, quanto também o florescimento, né, do planeta e o nosso universo, ele atingir a glória a que ele veio, né? Então, tendo feito essas considerações, aí a gente já fica mais à vontade para falar em missão, não é verdade? Porque se cada um de nós vem aqui, não só para usufruir de tudo que está aqui, mas também para doar, né? Para fazer de si o melhor e da sua vida o melhor, o resultado disso é um coletivo interessantíssimo, um coletivo coeso, unido, né, amigo, né, amoroso, e isso gera um desenvolvimento que é o esperado, não é, gente? Então, nascer é um ato de amor, né? Por isso a gente olha dessa forma, porque o nosso planeta ele é uma oportunidade muito rica, imensa de evolução.
E nós temos então a oportunidade, essa oportunidade de estar aqui, vivendo aqui, para ser um agente construtor, né? Um agente de redenção. E nós não deveríamos, de forma alguma, olhar a situação que não fosse dessa maneira. Essa deveria ser a única forma que a gente deveria estar cogitando a nossa vida na Terra, para tornar essa Terra um novo esplendor, a nossa vida pessoal um esplendor, a nossa vida familiar, a nossa vida comunitária, o nosso país. Não é assim? Então parece, né, que nós nos esquecemos dos ideais. Nós ficamos tão imediatistas e nós ficamos tão agarrados com essas coisas do conforto e do bem bom e das distrações e dos alimentos mais estranhos, né? As maiores novidades, tudo que ao invés de nos tornar leves e belos, nos torna doentes e pesados. E a gente fica aí envolvido com tudo isso e se esqueceu, né? Se esqueceu de que todo um resto, toda uma vida que poderia ser frutífera, maravilhosa, não está sendo, não é assim? Então, nascer na Terra deveria ser um ato de amor, e é um ato de amor. Mas será que nós encaramos dessa forma? A maioria de nós provavelmente está vivendo por obrigação, né? Provavelmente está vivendo em meio a muito sofrimento, porque não percebeu que deve dar de si para que esse planeta floresça. E, ao contrário, só quer tirar dele tudo que necessitar para que a sua vida floresça. E o que nós vemos é que nenhuma das duas vidas está florescendo. Então, né? Os indivíduos hoje, em grande maioria, estão deprimidos, ansiosos e com tantos desequilíbrios, e não estão enxergando, né, um pouquinho à frente do seu nariz. A gente está com uma visão nublada, né? A gente está passando por situações de sofrimento. Assim, se nós tiramos esse tampinho agora, né, para analisar essas situações todas, que desde que o mundo é mundo, pelo livre-arbítrio, fizemos coisas erradas, agora, pelo próprio livre-arbítrio, nós deveríamos escolher, então, abraçar essa causa, né, de pegar a nossa vida em nossas mãos, entender o que é que nós viemos fazer e assumir logo essa tarefa, não é assim? Tão logo a gente entenda qual é a nossa tarefa, tão logo a gente comece a cumpri-la, a gente começa a se encaixar, né? Eu, Cristina, fiquei um longo tempo desencaixada, né? Então já expliquei para vocês que fiz escolhas erradas, né? Pelas minhas escolhas erradas, eu então deixei de ter prática de espiritualidade, deixei a prática do consultório, que era a vida profissional, o trabalho, e deixei também a vida social para me dedicar à criação dos filhos e à família. Errado isso? É claro que não é errado eu me dedicar à família, já que eu resolvi tê-la, né? Mas eu não poderia ter deixado especialmente o trabalho e a prática de espiritualidade. Então, olha para vocês verem que coisa interessante, né? Eu fiquei, então, algum tempo com essas energias bloqueadas e a minha vida começou a dar para trás. Eu comecei a me sentir sufocada, quer dizer, toda aquela energia de prática de espiritualidade, toda aquela energia da profissão ficaram paradas, né? E uma energia parada você não consegue, você não suporta, ela vai te adoecer, porque você vai ficando sufocado. E era o que eu senti um grande sufoco, mas não me dava conta, né? Bom, com o tempo passando, que eu acabei começando pela prática de espiritualidade de novo, porque o que acontece? Quando a gente começa a ter problemas, aí chega um momento que a gente vai correr atrás de quem? De Deus, né? Porque as terapias não funcionavam,
Nada que eu fizesse, tratamento nenhum que eu fizesse funcionava. Por quê? Porque eu tinha que estar na prática de espiritualidade e não estava. E qual que era a prática de espiritualidade certa para mim, né? Então, antes de eu ter família, eu trabalhava com movimento de igreja, eu era palestrante e eu tinha cargo de direção em movimentos de jovens, né? E cortei isso, né? E no tempo passando, quando eu retomei, né, que eu comecei novamente a frequentar instituições religiosas, e eu voltei a fazer palestras, né, nas casas onde eu estava, então, frequentando e trabalhando, e comecei novamente a falar do Evangelho e a fazer, então, as palestras. E o que é que eu percebo? Né? Que a minha vida começou a se encaixar. Não, então, que interessantíssimo! Essa era a minha tarefa que eu tinha de cumprir. E o que eu descubro também, né? É que, então, a minha tarefa não era na família, não era na família. A minha tarefa era para a humanidade. Né? Assim, onde eu estou dentro de grupos maiores, né? E o meu trabalho ali é de abrir a consciência, ajudar que as pessoas se conscientizassem de valores espirituais e começassem a aderir à prática dos ensinamentos, né? Porque à medida que a gente compreende os ensinamentos e os aplica em nossa vida, nós então começamos a ter a vida florescer, né? Assim, eu descobri, né, que isso era o que eu tinha que fazer, que era o que, além de tudo, me dava imenso prazer e ajudava demais as pessoas. Então, de vez em quando tinha algum depoimento interessante. Tinha um senhor amigos de amigos, então ele começou a frequentar a casa onde eu estava trabalhando, né? Aí ele disse assim, não, a filha dele disse para mim, meu pai adora frequentar lá porque ele adora te ouvir. Então, essas coisas, elas falam no nosso coração, não por vaidade, porque tanto faz, né? Mas eu fui útil. Sabe aquele sentimento de ter sido útil, de ter dito alguma coisa que acalentou um coração? De ter dito alguma coisa que alertou para algo na vida da pessoa. Vocês não têm noção o quanto isso é gostoso, né? Depois, aqui na minha cidade também, eu comecei a ter uma coluna no jornal da cidade, no sábado, né? E foi tão interessante isso também, porque as pessoas, onde eu ia, as pessoas vinham me abordar e agradecer pelas palavras, né? Frequentei várias escolas, encontrei todas elas, os recortes na parede, encontrei diretoras fazendo estudo com os recortes, né, dos artigos que eu colocava. Então, gente, aí a gente descobre o que veio fazer no mundo, né? Eu vim mesmo estudar e passar adiante. Assim, isso é missão. E eu descobri, vivendo naturalmente, retomando a minha vida, que era isso que eu deveria fazer. Então, aí o que aconteceu? Eu uni, né? Não só a prática de espiritualidade, quanto a profissão. Hoje eu trabalho, então, informando, né, trazendo informações que ajudem as pessoas a se libertarem. A própria numerologia que eu abracei, né, que explica todas essas coisas para a gente com uma clareza, e não tem como errar, né, aquilo que nós viemos fazer em cada época da vida. E assim, quando nós vemos, a vida já se resolveu, né? Então, quando a gente se dá conta, a saúde voltou para o lugar, a ansiedade acabou, né? O trabalho voltou a florescer, as amizades começaram a florescer também. Então, muito interessante isso. Ô, minha amiga, muito obrigada. Muito obrigada. Assim, olha o quanto que vale a pena nós entendermos
Qual que é o nosso ponto de ação aqui nessa terra, nessa vida? Seu trabalho é muito belo. Isso, mas eu amo meu trabalho. Eu amo meu trabalho. Por quê? É a minha tarefa. É a minha tarefa. E eu tenho a vida inteira para cumprir esse trabalho. E cada um de vocês tem a sua vida inteira para cumprir a sua tarefa. Portanto, é a coisa mais gratificante, é a gente reconhecer a nossa missão e começar a pôr em prática, tão logo já comece a entender que é ela, né? Para que a gente comece logo a ter essas colheitas maravilhosas. Porque, gente, é tão desagradável a gente gastar um monte de dinheiro e a saúde não curar. Por que a gente está fazendo errado, né? E é tão agradável, em contrapartida, observar que quando começou a se encaixar aquelas questões atrapalhadas no corpo físico, na mente, em todo lugar, começaram também a acabar, né? Assim, não existe coincidência nisso. É pegar e bater, né? É bater, como é que é? É bater e valer, né? Por isso eu convido vocês a se abrirem, quem já tem seu mapa, né, que já entende qual que é a sua tarefa, debruçar em cima daquelas explicações, né, para sentir realmente o quão prazeroso é a gente fazer o que veio, né, e o quanto é rico para nós e para os demais a gente fazer o que veio. Então, cada um de nós nasce, né, com a missão específica de equilibrar aspectos definidos, né? Cada um de nós, Patrícia, bem-vinda, cada um de nós tem aspectos definidos para trabalhar neles, e cada época da vida vai trabalhar de uma forma, né, com um tipo de pessoa, num tipo de lugar. Então muitas vezes muda-se de emprego, muitas vezes muda-se de cidade, muitas vezes muda-se apenas de setor, né? Às vezes muda a profissão, né? Tudo pode acontecer, porque nós temos 14 números no mapa e cada vez que entra um número novo tem uma mudança na vida, não é? Assim, se a gente se inteira desse programa, nós poderemos cumprir a nossa missão com muito mais conforto, porque a cada momento tem algo diferente acontecendo lá, propiciando que a gente continue no exercício, né, do cumprimento da tarefa. E algumas coisas, elas vêm como sofrimento ou como dificuldade, né, porque lá atrás tanta coisa ruim aconteceu, mas aí, quando a gente nasce, que acontecem coisas, né, entram pessoas desarmoniosas para a nossa vida, ou acontecem coisas que a gente não esperava que acontecessem, né? E como que a gente vai olhar essas coisas? São as oportunidades de voltar a vibrar no positivo aqueles números que estão lá no nosso mapa, não é? Eu acredito que eu sei a minha missão, mas eu percebo que eu acabei colocando a minha família acima de mim. E eu percebi que eu não fui. Amo minha família, porém estou me colocando em primeiro lugar. Ah, Raquel, tá. Então, essas percepções a gente tem que ir, então, fazendo a digestão delas, né? Tem pessoas que vieram para evoluir no seio familiar mesmo, né? E ali no seio familiar, ela vai então aprender a conciliar, né? Ela vai aprender pelo afeto, pela calma, pela tranquilidade, a equilibrar as situações, a conciliar as pessoas, os acontecimentos, os fatos. Então, se o campo de atuação na tarefa da pessoa é na família, é para fazer. Mas aí, quando eu coloco a família como é que fala? Dou mais importância à família do que a mim, eu já vou entrar em desequilíbrio. O contrário também é verdadeiro. Se eu ficar dando importância só a mim e também não vou dar importância à família,
eu também vou entrar em desequilíbrio. Então, quando a gente veio cumprir a tarefa no seio familiar ou na comunidade menor, nós temos que aprender a conciliar a nossa vida com a vida familiar. Nem de ir mais para lá, nem de ir mais para cá. E isso pede consciência. Não é? A gente, quando está na família, a gente tem que ter essa consciência de que todos são importantes e a gente ter essa solicitude de ajudar a todos a verem todos os pontos, a fazerem as análises necessárias, as ponderações, né? Mas tudo pela calma, tudo pela tranquilidade, com a harmonia. Então, a questão é a gente compreender esses detalhezinhos, né? Mas muitas vezes a pessoa também tem no seu mapa a vibração de individualidade e ela fica dividida entre a família e ela, não é? Mas é preciso então se conscientizar, não é para ficar dividida, né? E a gente vai conciliando as coisas. Chega em um momento que a gente tem que se priorizar, né? Porque senão a gente sai perdendo. Se não for possível conciliar, a gente vai ter que priorizar, ou a gente ou a família. E nós vamos priorizar quem, né? Então, cada um é responsável direto pela própria vida. Não adianta eu desvestir meu santo para vestir o santo do outro. Vai ficar do mesmo tamanho. Então, eu preciso me resguardar. Então, se houver um conflito, ou sou eu ou a minha família, eu preciso optar por mim, né? Porque eu respondo pelo meu equilíbrio, não é? Mas quando eu faço a opção por mim, eu faço de uma forma conciliada com a família. É possível, não é? Assim, tudo precisa de ponderação, Valesca, tudo precisa de estudo, de ponderação, de muita reflexão, de consciência e de intuição. Não é verdade? Então, vamos nos perguntar, eu nasci para quê? Eu sirvo para quê aqui nessa vida? Eu nasci para quê? Não é? Isso é muito importante, que a gente defina e que a gente pratique, então, aquilo que achou que veio fazer, não é? Assim, todos nós temos algo a ser desenvolvido durante a vida inteirinha. Vai até o último dia da nossa vida, a nossa missão. E costuma que a gente, no final da vida, constrói algo muito interessante. Mas acontece também, né, que a divindade presenteia alguns seres humanos com uma realização durante a sua vida daquele propósito que ela tem na sua tarefa. E, por exemplo, a pessoa pode até, né, numa ocasião dessa, ter um legado para deixar. O legado é na profissão. Se a pessoa estiver na profissão certa, porque a profissão deve estar de acordo com a tarefa que ela veio cumprir, porque fica uma coisa muito confortável, né? Como eu falei com vocês, eu uni minha profissão com a minha tarefa. E foi uma coisa que deu muito certo. Então, de preferência que a nossa profissão seja para cumprir a tarefa. E alguns seres vão ter de presente aí no meio da sua vida, em algum momento, a realização dessa tarefa, assim, com facilidade, e a pessoa ainda deixa um legado, que é um avanço profissional. E isso para a pessoa traz evolução e traz também reconhecimento e dinheiro, né? Então, gente, olha a importância, né, da gente estar bem sintonizado com a nossa pessoa e com aquilo que a gente veio fazer, né? Agora, se a gente tem a vida inteira para cumprir a tarefa, a gente sabe então que tem ciclos, né? E um ciclo prepara o outro. Então, aquilo que aconteceu no meu ciclo formativo me preparou para, quando eu cheguei ao ciclo produtivo, eu ter condições de trabalhar, né, para dar aqui ao planeta
para dar à vida humana a minha contribuição, né? Eu fui formada, uma série de características foram desenvolvidas para que eu florescesse, para que eu trouxesse algo de bom para a humanidade, né, no meu período produtivo. E aí tem mais uns ciclos pequenos neste ciclo produtivo e depois vem o ciclo da colheita e a minha tarefa vai assim, né, sofrendo algumas modificações ao longo desses períodos todos, e a gente ao final do período terá então cumprido aquilo que veio fazer nas variadas formas e etapas da vida. Isso é muito gratificante e traz assim uma série de resultados bons, que é a saúde, que é contentamento, né, que é a prosperidade, o relacionamento bom, né? A pessoa floresce em todas as áreas da sua vida. E isso é o que todos nós queremos. Então, gente, é o que eu tenho falado sempre, né? Os nossos desacertos aqui na Terra se devem a gente não estar nem sendo quem é e nem estar fazendo o que vê. Mas tão logo a gente consiga descobrir, aí começar a se encaixar, a gente começa a fazer o que deve ser feito. E a vida começa a florescer novamente, né? Agora, o que é mais interessante é o seguinte: todo mundo nasceu aqui com uma missão, né? E também nasceu com todas as condições necessárias para cumprir essa bela tarefa. A família que nasceu, as condições sociais da família, as condições financeiras, as condições culturais, as cidades, os locais, né? As pessoas, as vizinhanças, tudo foi colocado para nós de acordo com a nossa necessidade, para a gente fazer desenvolver aquela estrutura que está marcada lá para a gente seguir. Então não precisamos temer, não precisamos falar, não tem jeito, porque não está dando, não estou podendo estudar, o dinheiro está curto e as pessoas têm tantos problemas, né? E os problemas só se devem a gente estar vivendo errado, né? Porque à medida que a gente tem ali um programinha marcadinho, certinho, se eu fizer aquilo que está escrito lá, eu começo a acertar minha vida. Então, dificuldades poderão surgir, pessoas difíceis entrarão, e tudo, isso é a coisa mais comum aqui na Terra, porque é o nosso campo de trabalho, é o nosso campo de ação, é aquela pessoa turrona, aquela pessoa difícil, né, que foi o meu pai, que foi o meu vizinho, que foi o meu marido. Então, aquela pessoa, é ela mesmo, para me ensinar a ter paciência, para me ensinar a dialogar, para me ter tolerância, para me respirar fundo, né? Para falar, espera aí, não, vem cá, sabe? E conversar até conseguir, né, daquela pessoa que ela abrande um pouquinho, e conversar até conseguir educá-la para algo diferente, sabe? Então é aquela pessoa mesmo que é o nosso campo de trabalho. Não é para desesperar. Como eu falo com vocês, quando a gente tem um familiar difícil, uma situação desarmoniosa, a gente quer se ver livre, mas ela é a situação para a gente desenvolver. Ela é a situação para a gente ajudar a resolver. Mas como nós não enxergamos dessa maneira, nós queremos nos livrar. Então é um tal de separar de casamento, né? É um tal de sair de emprego, odiar o patrão, vixe, né? Não tem fim aí a quantidade de coisa, né? Me ajudou demais ter feito o meu mapa, gratidão pelo seu trabalho. Então, gente, é isso. Raquel está falando que está lidando melhor com isso, que está mais calma, né? Oh, que beleza, gente. É isso aí, ó. Então, autoconhecimento só nos faz o bem. Autoconhecimento é o que resolve a nossa vida. Portanto, é a primeira coisa que a gente tem que correr atrás. Mas foi a última coisa que eu fui correr atrás, né? Porque eu não sabia nada disso, não é?
Na minha época de adolescente, tudo, a gente tinha, né, educação religiosa e tudo mais, e a nossa sorte, porque na minha época de adolescente começou a chegar a televisão, filmes de Hollywood, e começou a tirar a gente dos estudos filosóficos, dos estudos de espiritualidade, né? Então, essa vida material muito exacerbada, nós fomos atirados nela, né? Essas festas de carnaval, todas essas coisas, tudo, a bebida, né? A moda, todas essas extravagâncias nos tiraram de nós mesmos. E nós ficamos olhando só para fora, e querendo fazer tudo que todo mundo fazia. E nós perdemos o nosso cerne. Então não tinha jeito de não errar, tinha? Né? Agora hoje a gente está muito cansado, todos nós estamos muito cansados disso tudo que está aí, né? Tanta coisa acontecendo, tanto desafio, e só tem uma leitura, a gente não está fazendo o que veio fazer e não está sendo quem é. Né? Não me canso de repetir isso, não é? Porque a gente tem que se alertar e voltar ao nosso, então, equilíbrio. Não é? Agora, as pessoas têm diferentes missões, né? Algumas pessoas, a missão dela é com ela mesma, com a vida dela. Ela tem que alavancar sua vida, sua profissão, seu sustento, né? Outras, ela vem para aprender a conviver com o mundo. A missão dela é conviver com o mundo, aprender mesmo. Isso que eu narrei aí, de aprender a dialogar, de aprender a criar acordos, né? De se tornar pessoa paciente, né? Tudo isso é um nível de missão. Outros já vieram para ser artistas, né? Vieram para trazer beleza para o mundo, leveza, inspiração. Outros já vieram para pegar no duro, sabe? Para ter estrutura mesmo, gerar segurança, né? Para todos à sua volta também, né? Há muitos anos venho buscando respostas que só tenho alcançado depois que conheci meu mapa e sou contemplada com a bênção do seu trabalho e generosidade. Oi, Elaine, que beleza! Então, e realmente assim, você deu um salto de impressionar, né? Para a gente que acompanha, a gente vê quando uma pessoa se abre, né, a compreender as nuances da sua vida e a praticar aquilo que vai libertar, isso não tem tamanho, né? A satisfação que a gente tem, sabe? Aqui, voltando aqui à questão das diferentes missões, né? Tem gente que veio para ir para lá e para cá, viajar para o mundo inteiro, buscar novidade de lá e trazer para cá, né? E as coisas que acontecem aqui, pegar e levar para lá. Tem gente que é esse pombo correio, que é o filho do vento, né? Que é o cigano, né? E então são diferentes missões. Outros já é na família, como eu já comentei. Outros já têm missões tipo sacerdote, né? Que é aquela coisa de ter aquela vida, como que a gente fala? Reclusa, estudar muito, orar muito, ter aquele mundo intuitivo bem aberto, né? Que são pessoas muito inspiradoras e que vão aconselhar todas as outras. E tem aquelas pessoas que vêm para grandes negócios, para empresariado, né? Para gerenciar empresas grandes, presidir. E tem aqueles que vieram simplesmente para ajudar a humanidade do jeito que puder, né? Pessoas que têm missões humanitárias, que são essas ONGs, né? Pessoas que abraçam a defesa dos animais, né? Abraçam a defesa do planeta, enfim, né? São vocações diferentes, cada uma no seu plano, e importa o quê? Que a gente reconheça o que veio fazer e comece já a fazer, porque o mundo precisa do que nós viemos fazer, né? Então aí a gente entra num ponto super importante, que é essa coisa da integração. Nós não nascemos para nós. Nós nascemos para a coletividade, nós nascemos para a humanidade, nós nascemos para a vida universal. Vocês pegam lá o formigueiro, né? Aquela quantidade de formiguinha, aquelas obreiras trabalhando. Ninguém questiona lá se está cansado, não está cansado, se é inverno, se é verão. Elas estão fazendo. Não é verdade?
Então nós também temos que entender que nós estamos inseridos num contexto social, comunitário e numa humanidade. E se eu falho com a minha tarefa, eu onero alguém. Se eu deixo de cumprir a minha, eu onero alguém. Alguém vai ter que trabalhar dobrado para fazer o que eu vim fazer. Então vamos tratar, né, de entender logo o que nós viemos fazer para que a gente deixe de onerar a divindade, deixe de onerar a vida no planeta e deixe de atrapalhar também, né? Porque atrapalhar é fácil. Então, como eu disse, todas as condições que a gente necessita para cumprir nossa tarefa, elas não são dadas, né? Basta que a gente observe, que a gente vai reconhecer. E não é para deixar de pôr a mão na massa, que uns têm que pôr a mão na massa, uns têm de ganhar centavo por centavo, outros já vêm com uma fortuna. Sabe, cada um veio realmente para corrigir uma série de coisas que trouxe para isso. Então tem gente que tem que aprender a ganhar dinheiro, tem gente que tem que aprender a conviver, tem gente que tem que aprender a ser criativo, tem gente que tem que aprender a se isolar para meditar, né? Para buscar conhecimentos filosóficos. E assim Então vamos tratar de entender a que viemos, não é? Então sempre que a gente avançar um pouquinho, né, em nossa vida, em nossa missão, a gente está produzindo o avanço da humanidade toda. Então se eu evoluo, eu também faço evoluir todo o meu contexto. Isso é super importante. Agora, o que acontece? Se a gente está fora do destino, a gente entra em perdas, já falei, né? E a gente entra em sofrimento. Falei dos destinos diferentes, eles são diferentes, mas eles são integrados, né? Um destino sempre existe em contrapartida a outro destino, a outra tarefa, né? Cada um é uma peça numa engrenagem maior, né? E se a gente gera algum prejuízo, a gente lesa de alguma maneira o todo pela nossa inadequação à nossa vida e à nossa tarefa, nós geramos prejuízos para nós e para todos. Então nós precisamos de retomar o equilíbrio e recompor essa situação aí, né? Assim, a gente precisa se conhecer, se preparar para dar o melhor de nós em qualquer circunstância, né? Essa é a única possibilidade, isso é a redenção. E é isso que nós viemos fazer. Nós viemos redimir a nossa terra através da redenção de nós mesmos e da nossa vida, não é? E assim, cada um responde pelo si, por si e ao mesmo tempo pelo todo, né? Ninguém é separado e tudo o que faz afeta a todos os outros. Se eu tiver essa consciência que até a forma que eu respiro, eu estou afetando a vida de alguém, eu vou começar a ser mais cuidadosa com a minha respiração. Se eu começar a entender que as palavras que eu solto ao ar, elas podem estar ferindo, machucando, atrapalhando, como dizia Jesus, melhor que eu corte a minha língua fora, né? Então é preciso que a gente tenha noção do que está fazendo. Não é? É para a gente se sentir culpado? Não, é para falar, nossa, pisei na bola de novo, não quero pisar mais. Eu quero me aperfeiçoar. É tão bom ter uma vida gostosa, vale muito a pena, né? Mas a vida não pode ser gostosa só para mim, mas ela tem que começar por mim. Se a vida for gostosa para mim, quem está do meu lado começa a sentir leveza, alegria, começa a querer me imitar, né? Mas se o que estiver no meu lado é tão pesado e começar a puxar de mim tudo que eu consigo, eu posso cair, né? Então a gente precisa estar sempre em oração, a gente precisa estar sempre em prática espiritual para não ser dragado pelo externo, porque o externo está realmente sugando toda a nossa energia e nós não podemos deixar, né? E qual que é a única forma da gente não se deixar ser sugado? É a gente doar, doar e doar. Então vamos só ter palavras belas, pensamentos belos, palavras belas, sentimentos belos, né? Porque nós precisamos criar esse entusiasmo que ele recicla a energia dos outros. Se eu tiver em permanente bem-estar,
e ligada com a fonte permanentemente, a pessoa não me suga, né? O que sai de mim pode ajudá-la, mas eu continuo ligada com a fonte e continuo sendo alimentada. Mas se eu me desligar da fonte, aquela energia que eu consegui com meus estudos, com as minhas orações, com meus belos pensamentos, minhas belas palavras, elas vão se esvaindo, ela vai se esvaindo. Então eu não posso me desligar da fonte. Ninguém pode se desligar da fonte. Não dá para entender isso, gente, né? Então tudo isso é tão sério, mas a gente não pensa a respeito, né? Quando a gente começa a cair no bom ânimo, a gente começa a se esvaziar e começa a cair no nervosismo. Então é bom que a gente fique atento à hora que começa a cair no nervosismo, né? Porque começou a ficar desligado da fonte. Então nós temos que estar permanentemente nos retroalimentando, não é? Isso, quem está cumprindo sua tarefa, estiver bem atento, acaba fazendo isso com tranquilidade. Isso a gente vai fazer por meio de análises, de reflexões, de orações, de leituras e de prática de ensinamentos, não é? E o que então deve animar o nosso coração, né? Eu quero deixar um rastro de uma vida bela, né? Eu quero passar pelo planeta e fazer com que ele melhore, né? Eu me lembro, eu tinha 16 anos, eu ouvi isso. Por onde o sábio passava, até o deserto floria. Eu tomei aquela frase para mim, como inspiração para a minha vida, né? Ela calou fundo no meu coração. Acho que foi a primeira frase que falou para mim da minha tarefa. Eu acho que aquele dia eu reconheci minha tarefa, mas não com a consciência total, mas falou o meu coração. Hoje, olhando para trás, eu entendi a minha tarefa. Eu tenho que fazer o deserto florir, né? É fácil? Depende. Se eu fizer florescer o deserto do meu coração, né? Aí a gente começa a conseguir, nem que seja alguma coisa. Não é, gente? Então, ficou claro esse assunto, né, minha amiga? Você estava dizendo aí que ficou claro. Então, para a gente terminar, né? Vamos falar aqui de 5 sinais que mostram que a gente está cumprindo a nossa missão. Primeira coisa é o contentamento, né? A gente fica muito contente. A ansiedade vai embora. Então nós sentimos calma, né? Nós sentimos alegria, conforto, né? E o que começa a acontecer? As portas, elas começam a se abrir. Por quê? Porque a gente se torna um ser mais atrativo, né? As pessoas começam a nos notar mais e oportunidades começam a vir em nossa direção. Então, esse é um sinal de que a gente voltou para cumprir nossa tarefa, que a gente entrou no fluxo da vida novamente, não é? Terceiro, o trabalho, ele se encaixa, ele floresce mais, né? Então, a vida profissional fica melhor, mais rica, né? Os relacionamentos começam a se ajustar, a florescerem também, né? E a integração social, ela fica realmente assim bem chamativa, não é? Então, muito importante que a gente tenha esses pontos para reflexão, para nós conseguirmos, né, aí fazer o que nós viemos fazer. Então, pessoal, muitos de vocês já fizeram o seu mapa numerológico, vocês que já fizeram sempre estão confirmando, né, que valeu a pena. E o que eu sugiro é que continuem a fazer esses estudos, continuem todas as semanas, pelo menos uma vez por semana, né, rever todos os conceitos que estão lá, porque o nosso ajustamento depende da gente estar vivendo corretamente, né, esse plano divino que nos foi dado. Eu desejo do fundo do meu coração que vocês encontrem o seu destino, o abracem, né? Pessoas que desejarem conhecer o seu mapa, basta visitar meu site, lá tem todas as informações. Não percam tempo, né?
aproveitem essa oportunidade de alguém que possa estar prestando esse serviço, porque nós estamos precisando sobremaneira, né, ter o coração vibrante, porque nós precisamos alavancar nosso Brasil, nós precisamos alavancar nossa humanidade e nós precisamos estar fazendo o que nós viemos fazer para que isso aconteça, não é? Pessoal, então muito obrigada pela atenção de vocês, um prazer estar aqui, né? Até a semana que vem, se Deus quiser, viu?